Lelivaldo Barbosa e Paula Sampaio aqui com a gente para trazer as informações da política e vamos continuar a entrevista que foi concedida pelo governador Rafael Fonteles aos dois. Eles estiveram hoje lá no Palácio de Karnak. Rafael Fonteles concedeu essa entrevista. Lelivaldo já trouxe até aqui a estatística, Lelivaldo, é o 10º governador que você entrevista. Ele inclusive lembrou, né, Paulo? Ele mesmo, o governador, fez umas contas lá, que dava 9 entrevistas, mas tinha esquecido um. E eu refiz as contas lá, a contagem, e realmente chega ao 10º governador. E o primeiro qual foi, Lelivaldo? Alberto Silva. Alberto Silva, 1986. 89 já, né? Já estava no finalzinho do governo. Já no final. 88, 89. Aí tem Alberto Silva, Freitas Neto, Guilherme Melo, Mão Santa, Hugo Napoleão, o Wellington Dias, o Wilson Martins, Zé Filho, Regina Souza e agora completo o 10º com Rafael Fonteles. Paulo, você vê, né? Não vou nem perguntar quantos você já entrevistou, porque a diferença de idade é abissal. Para você ver a honra que eu tive hoje, estar entrevistando o governador recém-eleito, empossado aqui ao lado de Lelivaldo Barbosa, uma verdadeira aula de jornalismo. Uma grande autoridade realmente, o Lelivaldo Barbosa, nessa entrevista com Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí. E aí, Lelivaldo, nessa segunda parte, Lelivaldo e Paulo, ele toca em assuntos que transformaram-se nos assuntos mais comentados dos últimos tempos, que é essa história da composição do TCE. Olha, quando a Paula perguntou para o governador, sim, governador, e aí, né, Paulo, como fica resolvida? Eu esperava, Paulo, que ele já tivesse anunciado, inclusive, nome, definido tudo, mas não foi bem essa a resposta, né, Paulo? Exatamente. Eu relembro aqui aquela entrevista que a gente havia feito, divulgada aqui com a governadora Regina Souza, que falou que por ela estava tudo ok, seria de fato a Regiane Dias, e que ela avaliava que Rafael Fonteles seguiria esse mesmo caminho. O governador Rafael já foi um pouco mais contido, informou apenas que está avaliando ali junto à assessoria jurídica do Karnak como é que pode dar seguimento a esse procedimento dessa indicação. Vamos acompanhar então a segunda parte da entrevista de Rafael Fonteles. Governador, o senhor falava da importância da tomada de decisões e já começa o seu governo com uma importante decisão a ser tomada, que é a escolha de um novo conselheiro para a vaga no TCE. Havia uma previsão ali de indicação da deputada federal Regiane Dias, inclusive confirmada pela ex-governadora Regina Souza. Para o senhor já há um prazo, alguma previsão de quando essa indicação pode ser efetivada ou não? Olha, eu estou aguardando a equipe jurídica aqui da Procuradoria e principalmente a assessoria jurídica do Karnak nos dá aqui as condições para fazer essa indicação. Iremos cumprir o nosso papel. Essa vaga do TCE que se tornou disponível é de indicação do governador, que precisa ser sabatinada pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Então, iremos cumprir o nosso papel, o nosso dever de decidir o nome que irá ocupar essa vaga, assim que a assessoria jurídica nos colocar que está ok para fazer essa indicação, que deve ser até a próxima semana. Pode ser realmente a deputada federal Regina? Pode ser, nós estamos conversando, né, com os interessados, né, mas na próxima semana todos irão saber a nossa indicação, respeitando aí o devido processo legal para essa vaga que surgiu com a aposentadoria antes da compulsória do conselheiro Olavo Rebelo, a quem eu cumprimento e parabenizo pela execução da sua função ao longo desses vários anos como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O senhor fala com muito entusiasmo dessa perspectiva de recursos federais do Piauí, considerando o alinhamento do Estado do Piauí, o governo do Piauí com o governo federal. Agora, governador, existem várias demandas que estão aí pelo caminho, e aqui eu cito algumas: ferrovia transnordestina, rodovia Transcerrado, Porto de Luiz Correia, grandes perímetros irrigados como Tabuleiros Litorâneos no norte e Platôs de Guadalupe no sul, ainda há alguns investimentos importantes na área de rodovias no estado do Piauí. Com essa situação que o senhor acha que é única no Piauí, o senhor acha que vai te estimular essa virada de página e o Piauí se inserir nesse contexto nacional de retomada de desenvolvimento? Vai sim, Lelivaldo, vamos aqui ponto a ponto. Rodovia Transcerrados não depende mais do governo federal. Por quê? Porque nós temos o segundo trecho sendo executado pela PPP, que foi feito, é estadual, e o terceiro e último trecho já sendo executado com a emenda colocada pelo senador Marcelo Castro. Então, cabe ao governo federal cumprir essa emenda que foi colocada, então não creio que teremos dificuldades. Então, recurso garantido, contrato celebrado, obra em execução.
transnordestina, não é uma obra pública, é uma concessão feita, não é, pela CSN e, portanto, a gente acredita que agora, com o bom relacionamento que há do governo federal, essa obra seja retomada e nós vamos cobrar a velocidade de execução dela, junto aos parceiros, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao próprio BNDES, que financia nosso querido presidente Aloysio Mercadante, um grande amigo do Piauí. Então, acredito que vai virar realidade, sim, nesta quadra, né? Eu digo nesses 4 anos que nós temos aqui do nosso mandato, porque já temos boa parte feita, pelo menos o trecho que vai do Piauí, de Eliseu Martins, a Salgueiro, no Pernambuco, e sobe ali para o Porto de Pecém, no Ceará. Então, a ligação, basicamente, do sul do Piauí com o Porto de Pecém, no Ceará. Então, acredito, sim, que nos 4 anos teremos a conclusão e a operacionalização dessa importante obra para o desenvolvimento industrial do Cerrado piauiense, da parte do agronegócio, mas também da mineração ali na região de Paulistana e também de São Raimundo Nonato, onde nós temos ali já minas comprovadamente viáveis para exploração mineral. Ao norte, fala do Porto de Luiz Correia. O Porto de Luiz Correia vai virar realidade, independente de apoio ao governo federal. Aquele porto vai funcionar inicialmente como um terminal pesqueiro e isso vai ajudar, obviamente, a viabilizar a concessão futura que queremos fazer do porto para outros tipos, outros fins, não é? Que vai depender, obviamente, do mercado, mas isso pode envolver a chegada de granéis líquidos, combustíveis principalmente, para abastecer o nosso estado a partir do nosso porto. Podemos sonhar com isso. Tem também a termoelétrica que está prevista no edital de privatização da Eletrobras, que tem que ter uma termoelétrica no Piauí e nós vamos buscar isso. E também, quem sabe, exportar um dia a produção de grãos ou eventual produção mineral pelo nosso próprio porto. Não acredito que isso aconteça nos 4 anos, mas nós temos que lançar as bases. Por isso que eu botei no programa de governo que a gente vai iniciar os estudos e projeto e buscar o financiamento tanto para a ferrovia de Teresina para Parnaíba, que passará a ser, depois que a gente resolver esses outros 3 itens que eu falei que estão mais próximos de serem viabilizados, será o próximo item a ser perseguido de grande obra de infraestrutura. No seu governo? Terá navio no porto, no nosso governo, sem sombra de dúvida. Esse é um compromisso que eu assumi na campanha eleitoral e assumo aqui também como governador do estado do Piauí. Governador, outro assunto também mais de natureza política é a sua relação com a base aliada na Assembleia Legislativa. Com a base aliada, 22 parlamentares no mínimo, mas a sua relação com a oposição minoritária, mas de um partido que foi muito forte, incisivo durante a disputa eleitoral que se encerrou lá em outubro. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor vislumbra essa relação com os adversários do governo daqui para frente? Olha, Livaldo, com muito respeito. Quem me acompanhou como secretário de Fazenda, eu que ia à Assembleia todo quadrimestre, ou seja, pelo menos 3 vezes por ano eu ia formalmente para tratar das finanças estaduais. E sempre era sabatinado por várias horas, né, pelos deputados de oposição, e mesmo em momentos de intensa disputa eleitoral, o nosso tratamento foi de muito respeito. Na própria campanha, todos acompanharam a minha postura, mesmo sofrendo ataques de algumas figuras específicas, a gente não reagiu, né, de maneira áspera, ou de maneira ríspida, ou de maneira agressiva. Então, vai ser uma relação respeitosa, a oposição ajuda o governo a errar menos, a acertar mais, e da nossa parte, muito republicanismo nessa relação. Claro que formação da equipe de governo, participação do governo, se faz com a base aliada, se faz com as forças políticas que ajudaram a dar a nossa vitória eleitoral. É assim que se faz. Então, os adversários políticos saem de cena, vira situação e oposição, como reza a nossa democracia, o nosso sistema político. Então, da nossa parte, muito respeito e um tratamento republicano. O senhor
mal assumiu o governo, tem uma atividade intensa e focada no Poder Executivo. Agora, o senhor pensa nas eleições municipais daqui a 2 anos, principalmente aqui em Teresina? Olha, não podemos pensar cada coisa no seu tempo. É que já tem até chapa de aliados seus. Não, aí cada um responde por si. O governador do estado do Piauí, claro que eu sou um agente político, irei me manifestar em relação às eleições municipais no momento adequado, no momento em que chegar às convenções partidárias. A gente, como membro do Partido dos Trabalhadores, iremos dar a nossa opinião, iremos participar do processo democrático, né, de escolha das estratégias eleitorais. Mas nesse momento não é possível. A gente tem que realmente focar na gestão. A nossa democracia prevê eleições a cada 2 anos. Se no ano não eleitoral a gente não focar na gestão, isso seria muito ruim para a sociedade. Então, cada coisa no seu tempo. Então, quando chegarmos lá em meados do ano de 2024, iremos nos posicionar como políticos, né, como membros de um partido político que somos, e temos o dever, né, de apresentar a nossa opinião para contribuir para as eleições municipais. Governador, eu fiz as contas aqui, na verdade, o senhor é o 10º governador que eu entrevisto, assim, ou no começo ou no início assim, do mandato, e sempre com muito entusiasmo, com muita determinação e foco em realizações. Eu desejo primeiro que o senhor tenha um êxito na sua missão aqui no Palácio de Karnak, no governo do Estado. Agora, o que os piauienses podem esperar em termos de Rafael Fonteles no comando do Poder Executivo? Olha, eu agradeço, Livaldo, o seu desejo de êxito da nossa gestão. Todos sabem que não é um desafio fácil, porque são muitas demandas, muitos interesses e o orçamento é limitado. E não se faz política pública sem orçamento. Mas eu fui preparado a minha vida toda como gestor na área privada, como gestor na área fazendária, como presidente do Concefaz, a tomar decisões difíceis. Como eu uso realmente, né, todo um racional antes de tomar qualquer decisão, além de pedir as bênçãos de Deus, eu fico muito tranquilo na tomada de decisão. Eu sei que cada decisão desagrada a uns, agrada a outros, mas se ela tem uma lógica, se ela tem uma justificativa, se ela está em linha com o que o povo aprovou nas urnas, a gente realmente fica tranquilo em tomar essa decisão. Então podemos esperar, o povo do Piauí pode esperar um governador comprometido, com muito trabalho e que vai cobrar da equipe muito trabalho, um governador que vai perseguir as metas, vai buscar, vai ter um foco muito importante no cumprimento das metas que estão no programa de governo e que a imprensa toda sabe. Esse é o nosso norte, essa é a nossa bússola. E um governador que vai ser capaz de ouvir o povo, de estar no meio do povo, de se relacionar bem com os poderes, procurando fazer uma gestão harmoniosa, pacífica, mas com a firmeza do cargo que eu ocupo, que tem que tomar decisões no momento certo, na hora certa, para poder salvar o interesse maior, o interesse coletivo maior do povo do Piauí. Então é isso que o povo pode esperar, muito trabalho, esse compromisso com as metas e esse bom diálogo com o povo e com os poderes. Bom diálogo, Elivaldo Barbosa, compromisso com as metas, mas prometendo também tomar decisões difíceis quando for preciso, o governador deixando claro que se guardar coerência com o trabalho que ele propôs, vai tomar as decisões que precisar tomar. E tem que ser assim, né? É verdade. Governar é fazer escolhas também. E o governador, né, Paulo, deixou muito claro aí a determinação de conduzir o Estado na melhoria da qualidade dos serviços públicos, como também em apostar em investimentos na infraestrutura. E, claro, deixa também como pretende conduzir a relação com a oposição. O fato é que o governador Rafael Fonteles, daqui a pouco, ao final da tarde, comanda a posse de todo o primeiro escalão, de toda a sua equipe, uma posse formal. Ele já deixa delineada toda a sua estratégia de administração e de metas para os próximos 4 anos. Muito bem, deixa eu fazer conexão com Brasília. Sávia Barreto, direto de Brasília, também acompanhou com a gente a entrevista feita por Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio. E, Sávia, antes de mais nada, uma ótima tarde para você aí na capital federal, Sávia. Ótima tarde, principalmente porque a gente dorme tarde. A Paula e o Elivaldo lá no nosso grupo de política do WhatsApp mandam mensagem até meia-noite e 5 horas da manhã eles começam a mandar mensagem de novo. Então tem que aguentar esse pique, viu, Joelson? O pique aqui não é brincadeira, né? É Sávia. Agora, Sávia,
vamos falar um pouquinho sobre essas declarações. O governador deixando claro que está preparado para o governo, falou sobre ideias, como, por exemplo, a utilização do Porto de Luiz Correia. O que nós percebemos na entrevista do governador? Que ele tem planos para detalhes do estado do Piauí e uma disposição para colocar em cumprimento essas metas. Isso gera uma série de expectativas em torno da nova gestão, né, Sávia? Totalmente. E ele tem um olhar muito minucioso, ou seja, todo esse período que o governador Rafael Fonteles ficou como secretário de Fazenda, de fato, ele teve um entendimento muito aprofundado da máquina pública. E tanto que ele tem aí diagnósticos, mas não apenas esse raio-x, ele tem o plano de ação muito bem encaminhado. A gente sabe que na primeira semana de qualquer governo é realmente de ajuste dos secretários até se conhecerem as pastas. Enfim, um lado mais técnico. Só que como o Rafael já vinha tocando a transição com a então governadora Regina Souza, inclusive com as reformas que ele já conseguiu aprovar antes de ser empossado, então é uma primeira semana com um ritmo diferente, um ritmo mais ativo. E lembrando que agora, já no dia 27 de janeiro, ele com uma reunião com o presidente Lula e todos os outros 26 governadores dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Vão tentar buscar retomar aquela agenda com o governo federal, que ficou, de certa forma, prejudicada no último governo Bolsonaro. Teve muita tensão entre os poderes, entre os estados e o governo federal. Então, eu acredito que essa relação com Brasília, positiva, também deu um gás a mais nesse início de gestão. Rafael, Joel, Elivaldo e Paula. Então, só confirmando, Paulo, Sávia, a confusão que a gente faz aqui. Só confirmando, Sávia, a reunião com o presidente acontece quando? 27 de janeiro. 27 de janeiro. Então, esse mês ainda tem a reunião com o presidente da República e os governadores, incluindo, claro, Rafael Fonteles.